bem-vindos ao vídeo de equações separáveis. Temos o primeiro exemplo que vem do vídeo anterior, y' igual a y, serve como primeiro exemplo para este tópico também. Primeiro, consideremos que a função y de x igual a zero é a solução da equação diferencial. Se substituirmos y por zero, temos zero do lado direito e a sua derivada, vendo como uma função constante, também é zero. Portanto, verifica zero igual a zero. Agora, se y for diferente de zero, podemos dividir ambos os membros da equação por y. Obtemos assim a expressão y' sobre y igual a 1. Podemos agora integrar dos dois lados da equação em ordem a x. Ficamos com y' sobre y dx igual a integral de 1 dx. O integral do lado direito é imediato, dá x mais uma constante c. E do lado esquerdo nós temos a expressão 1 sobre y de y dx vezes dx. Portanto, apesar de estarmos a integrar em ordem a x, o que nós na verdade estamos a fazer é uma regra da cadeia. E portanto, é como se o dx cancelasse e o integral ficasse só em y. Ora, o integral de 1 sobre y em ordem a y é logaritmo de módulo de y. E levando a e, portanto, cancela o logaritmo e fica do lado direito L elevado a x mais c. E desdobrando agora o módulo, obtemos mais ou menos L elevado a x mais c. Esta expressão poderia ficar como expressão final das soluções desta parte da equação. Não inclui a solução constante y de x igual a zero. No entanto, reparem que podemos dar uma forma mais elegante à expressão. Se escrevemos k igual a L elevado a c, vai ficar mais ou menos k elevado a x, propriedade das exponenciais, em que este k agora é diferente de zero. Reparem que L elevado a c é maior que zero, no entanto, mais ou menos L elevado a c, ou seja, mais ou menos k, vai dar um novo k que pode ser negativo. Se agora repararmos que a função y de x igual a zero está incluída nesta família pelo k igual a zero, então poderemos usar a expressão k elevado a x para englobar também a solução constante, que não acontecia se deixássemos ficar mais ou menos elevado a x mais c. Esta é uma das razões pelas quais nós fazemos este pequeno truque no final para depois podermos obter uma expressão apenas para a solução geral. Vejamos agora o segundo exemplo que vimos no vídeo anterior, como resolvê-lo utilizando esta técnica. Bom, mais uma vez, y de x é a solução constante, as razões são as mesmas, e então y de x igual a zero, quero dizer. Então, se considerarmos y diferente de zero, podemos dividir por y ao quadrado. A expressão que nos aparece para integrar é y' sobre y ao quadrado. Fazemos integração em ambos os lados da equação em ordem a x, sempre em ordem a x dos dois lados. Entretanto, o dx corta, como se fosse um número, mas na verdade estamos a aplicar a regra da cadeia. O integral então em ordem a y é da função y levantada a menos 2, que é uma potência em y. X mais c é a primitiva de 1. Então é fácil, y levantado a alfa, integrando é alfa mais 1 a dividir por alfa mais 1. Portanto, menos 2 mais 1, menos 1 a dividir por menos 1, fica lá o sinal menos, igual a x mais c. Agora, entretanto, passa o menos para o lado direito, inverte o y e a expressão final é 1 sobre c menos x. Eu não me enganei ali, deixei ficar c em vez de menos c, porque ter a constante menos c ou a constante c é a mesma coisa, varia no mesmo conjunto de números. Ora, não seria a mesma coisa se fosse c quadrado ou expressões que pudessem alterar o domínio da variável. Neste caso, não é variável, é do parâmetro. Então, ao contrário do exemplo anterior, não arranjamos uma expressão que nos dê todas as soluções. Chamamos a isso uma expressão fechada. Temos que explicitar que as soluções da equação diferencial são y igual a zero ou y igual a 1 sobre c menos x. Como vimos no vídeo anterior, esta função tem um domínio.
como função. No entanto, como solução da equação diferencial, vai depender de uma condição inicial, a escolha do domínio para essa função. Portanto, quando a pergunta for só descubra, resolva a equação ou descubra a solução geral, não nos vamos preocupar com domínios. Quando é dada uma condição inicial e temos que resolver, a função particular, a solução particular encontrada, tem que ter um domínio. Vamos agora esclarecer, espero eu, o que é que acontece no passo em que nós cortamos o dx. Portanto, nós, quando estamos a integrar em ordem a x ambos os lados da equação diferencial, nós temos o produto de dy dx com dx. Ora, quando em matemática 1 nós tínhamos um integral do tipo integral 2x cosseno de x ao quadrado, nós notamos que 2x é derivada de x ao quadrado. Então, fazendo a substituição y igual a x ao quadrado, o dy correspondente será 2x dx. Então, o novo integral em y será apenas cosseno de y dy. Como se o dx 2x fosse substituído, que é na verdade, por dy. Portanto, em geral, o que é que está a acontecer quando nós temos um f composto com um g de x multiplicado pela derivada desse g de x, o que nós temos aqui é a derivada de uma composta em que o f pequeno será a derivada de um f maiúsculo que está composto com g. Por isso, quando nós substituímos o y por g de x, ficamos com um integral simplificado. Não precisamos de ver quem é o g, só precisamos de saber quem é a primitiva do f, em ordem à variável que nós quisermos chamar. Resumindo, uma equação separável é uma equação em que temos y' igual ao produto das funções m de y igual vezes nx. Não dá para ser a soma, porque o truque da integração não funciona. Portanto, tem que ser o produto de duas funções, uma delas só em y, outra só em x. X ou outra variável que se considera independente. Muitas vezes t também serve como variável independente porque representa o tempo. M e n devem ser funções contínuas, mais tarde vamos ver porquê, a partir do teorema da existência e unicidade. Primeira coisa a fazer, descobrir quais são as soluções da equação m de y igual a zero. Porquê? Porque nós vamos dividir por m de y e então, além disso, m de y igual a y0 vai gerar sempre uma solução constante. Reparem, n de x igual a zero não serve para nada, é apenas um instante ou um valor da variável independente para o qual a derivada se vai anular. Ora, isso não implica que a derivada seja sempre zero, certo? Então, só quando m de y é igual a zero é que nós anulamos o lado direito e anulamos o lado esquerdo da equação diferencial, considerando a solução constante y igual a y0. Ora, para encontrar as restantes soluções temos que integrar. Podemos pensar que dividimos por m de y, integramos do lado esquerdo em ordem y, integramos do lado direito em ordem x. Alguns livros explicam diretamente a técnica desta forma, o que pode parecer muito bom, muito simples, mas eu acho que fica sempre estranho. Como é que numa equação fazemos de um lado da equação fazemos uma coisa, do outro lado da equação fazemos outra e chegamos ao fim com o resultado. Ora, eu acho que explicando porque é que o dy dx corta com o dx e fica lá o dy, pelo menos não me parece que estamos a enganar ninguém com um truque que não é válido em matemática. Vamos concluir os exemplos com um caso numa equação diferencial em que a solução geral não dá para explicitar em y. Vamos ver o que é que acontece. Temos y' igual a y sobre y mais 1 vezes x. Primeiro, o domínio da equação é y diferente de menos 1, portanto, qualquer valor de y que anule y mais 1 irá causar um problema na função. A função é contínua no domínio y diferente de menos 1. Soluções constantes. Temos que resolver a parte y igual a 0, portanto, y sobre y mais 1 é igual a 0, só temos a solução, mais uma vez, não acontece sempre, mas é o terceiro exemplo em que a solução única constante é o y igual a 0. Bom, resolvendo a equação, então dividimos ou passamos para o outro lado a expressão y sobre y mais 1
E agora integramos, reparem que eu passei logo para dy, não precisamos estar sempre a explicar o passo do dy dx, estar a cortar com o dx, e então obtemos o integral em y mais 1 sobre y. Reparem que dividindo, a fração em baixo só tem um termo, portanto é y sobre y, que é 1, mais 1 sobre y. Integral de x é imediato, x² sobre 2 mais c, e o resultado final, então, integrando o 1 mais 1 sobre y, fica y mais ln de y, módulo de y, igual a x² sobre 2 mais c. Esta expressão não dá para resolver em ordem y e, portanto, deixamos ficar assim. Dizemos que a expressão da solução geral está escrita na forma implícita. Ora, a pergunta irá sempre dizer se é para escrever na forma explícita ou para deixar na forma implícita, para que não fique ambíguo que no final o aluno tem que resolver a equação e não está a ver como é que há de fazer. Portanto, essa parte será no enunciado explícita. Vamos terminar apenas com um pequeno comentário, que é uma dúvida de alguns alunos quando eu resolvo equações separáveis pela primeira vez. Ora, ao integrarmos um lado em ordem y e um lado em ordem x, como repararam, eu punho a constante sempre do lado em ordem x. E alguns alunos perguntam, aqui está um erro, aqui será y. E alguns alunos perguntam porquê é que eu ponho a constante só de um lado. Ora, se nós colocarmos um C1 de um lado e um C2 do outro, o C1 passando para o lado direito ficará C2 menos C1, que é um novo C. E aqui também está um erro. E fica então a mesma coisa. Portanto, é como se nós considerássemos só um C do lado direito. Além disso, como nós queremos resolver em ordem y, convém que todas as expressões que nós estamos a resolver estejam já do lado direito para podermos tirar y em função de x, se for possível. Obrigado por assistirem.